Setembro é o mês de prevenção ao suicídio. A campanha mundial é um alerta à saúde mental, depressão, ansiedade e tudo que pode gerar algum tipo de transtorno psiquiátrico. O suicídio no Brasil tem uma média de 14 mil casos por ano. Por esse número, estima-se que 38 pessoas por dia tiram a própria vida, segundo a Organização Mundial de Saúde. Entre vítimas de 15 a 29 anos, é a quarta causa e morte depois de acidentes no trânsito, tuberculose e violência interpessoal. A campanha deste mês, Setembro Amarelo, é um movimento mundial para falar sobre prevenção e fazer um alerta à saúde mental. A primeira coisa que a gente tem que saber é que a grande maioria, assim, praticamente 99% dos suicídios tem uma pessoa que está sofrendo de um transtorno mental. E muitas vezes se pensa na depressão, né, como esse transtorno mental, mas não é a única. Então a gente tem que pensar também no transtorno bipolar, nos transtornos de personalidade, principalmente a personalidade borderline, que traz aí uma estabilidade emocional muito grande, e também as dependências, né, dependências de álcool e drogas, que também são aí transtornos mentais muito relacionados, né, com a questão do suicídio. É aí que entra a prevenção. Cuidar da mente, fazer atividades que aliviam os pensamentos ruins e estresse. A organização social Instituto Olhar, que trabalha com o desenvolvimento socioemocional, é um incentivador do que pode ser feito para o autocuidado. Primeiro olhando para dentro da gente, olhando quais as ferramentas, como que a gente olha para as nossas emoções, como a gente cuida do que a gente tem internamente, né, tratando isso, e também a sociedade como um todo, empresas olhando para isso, tendo programas de qualidade de vida. Então começa no pessoal, mas aí tem as famílias, escolas, comunidade e empresas. Segundo o Ministério da Saúde, mais de 15% da população sofre ou pode ter depressão ao menos uma vez na vida. E o Brasil é o país com maior índice de prevalência de ansiedade no mundo. Vários fatores contribuem para esse cenário, entre eles genética e o estresse do dia a dia. Cuidar da saúde mental é uma coisa que a pandemia ajudou a gente bastante nesse sentido, que antes era até um tabu de falar, poxa, não vou ao psicólogo, não vou procurar uma terapia, né? Então isso é uma coisa que é um autocuidado super importante. A atividade física, né? Uma caminhada, por exemplo, né? De 30 a 40 minutos por dia é uma coisa que já ajuda demais. Pensar sobre as questões do dia a dia, né? Então, por exemplo, de como que a gente lida com essa situação do estresse, de como a gente encara os desafios do dia a dia, de tentar levar de uma maneira que faça sentido para a pessoa, de uma maneira que traga prazer, que encontre o propósito dela. Alimentação, né? Alimentação saudável, cada vez mais a gente tem aí informações sobre isso. Relacionamentos é uma outra coisa muito importante, tentar manter relacionamentos leves, que agreguem para o nosso dia a dia. A Raíssa é um exemplo de que mudar a rotina de vida traz benefícios para a saúde mental. Ela foi diagnosticada com transtorno de ansiedade geral e TDAH após buscar ajuda para quadros de estresse e pensamentos acelerados. Muita ansiedade, às vezes falta de memória, falta de concentração, falta de foco, muita dor de cabeça. E aí foi aí que eu fui procurar intervenção médica. E o que você tem feito para controlar tudo isso? Tenho parado um pouco no trabalho, tenho parado mais vezes para tomar um café, uma água, respirar, conversar com mais pessoas. Prática de atividade física, incluir na minha rotina o crossfit. E a medicação. A gente tem muito isso porque ansiedade é estar no futuro, medo do que algo pode acontecer e ainda não aconteceu. A gente tem ansiedade. Depressão é estar no passado, algo que aconteceu no passado, de bom ou de ruim, e a gente não se desvincula dali. Então, a gente nunca está no presente, a gente está sempre com medo de algo que possa acontecer, né? Ansioso ou preocupado e triste, depressivo por algo que já aconteceu. Então, a gente precisa olhar para essas emoções, precisa resolver isso dentro da gente. Gislene Lopes para o Jornal da Clube.